dar uma olhada nessa entrevista exclusiva da CNN americana. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, confirmou que os Estados Unidos encontraram, olha só, provas de que a China estaria tentando interferir nas eleições americanas marcadas para novembro deste ano. A declaração foi feita durante uma entrevista exclusiva para a CNN em Pequim, onde o Blinken também se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping. Vamos ver na reportagem da correspondente Mariana Jangiacomo. A entrevista fechou a viagem do chefe da diplomacia americana a Pequim, onde ele se encontrou com o líder chinês Xi Jinping. A visita, porém, não aliviou o clima de tensão entre os dois países. Pelo contrário, só piorou. Blinken disse à CNN que os Estados Unidos têm provas de que a China estaria tentando interferir no processo eleitoral americano. Any interference by China in our election is something that we're looking very carefully at and is totally unacceptable to us. Look, it's something we're tracking very carefully. I can't speak to these specific reports. I can say that as a general matter, we've been very clear with China, don't do it. But they're not violating the commitment yet, as far as you can tell? Well, again, I'd have to look at the specific reports that you're referring to, but we have seen, generally speaking, evidence of attempts to influence and arguably interfere, and we want to make sure that that's cut off as quickly as possible. O governo americano afirma que a China poderia usar a internet para tentar interferir nas eleições, disseminando teorias da conspiração e acentuando divisões nos Estados Unidos. Pequim nega as alegações, diz que não interfere em questões domésticas de outros países. A relação entre os Estados Unidos e a China passa por um momento delicado, e a competitividade entre os dois países é acentuada pelo período eleitoral. O governo Biden busca tomar medidas para evitar que produtos feitos na China afetem o mercado de trabalho americano. As fábricas chinesas são vistas como uma ameaça para as indústrias americanas, já que muitas vezes oferecem custos mais baixos de produção. Além disso, questões como o apoio dos Estados Unidos a Taiwan e a relação próxima da China com a Rússia também pioram a situação diplomática. O governo americano afirma que os russos têm conseguido se esquivar das sanções impostas pelos países ocidentais graças ao apoio dos chineses, que seguem providenciando materiais essenciais aos sistemas de defesa russos. O momento delicado torna uma aproximação entre os dois países muito difícil. Mas exatamente por isso é importante que as duas principais potências mundiais consigam, ao menos, conversar. E por isso a diplomacia continua investindo em reuniões como essa. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Professor, o que seriam essas evidências que o Blinken cita? O que a gente sabe, por exemplo, é que existem vastas evidências de que a Rússia, por exemplo, tentou interferir nas eleições americanas, mas não. Isso é uma coisa importante da gente entender, ou seja, não no fato de preferir este ou aquele candidato, mas no sentido de, como a própria reportagem mencionou, de exacerbar divisões nos Estados Unidos, né? Ou seja, o ambiente polarizado nos Estados Unidos hoje é um ambiente que permite muita exacerbação dessas divisões, né? E foi comprovado, por exemplo, nas eleições de 2016, que você tinha operadores russos que apoiavam, por exemplo, a Hillary Clinton, que apoiavam o Donald Trump, ou seja, o objetivo não é exatamente que ganhe este ou aquele candidato, mas é criar fissuras e divisões na sociedade norte-americana, ou seja, se aproveitar desse ambiente aberto de mídia, principalmente da internet, para explorar essas divisões na sociedade e, portanto, enfraquecer os Estados Unidos. Do ponto de vista da Rússia, me parece que existe um interesse do Donald Trump vencer as eleições, por exemplo. No caso chinês, me parece um pouco mais complexo, né? Não me parece que exista, do ponto de vista da China, uma preferência por este ou por aquele candidato, mas isso é uma das armas, evidentemente, que a China tem nessa disputa geopolítica muito importante com os Estados Unidos para enfraquecer os Estados Unidos via enfraquecimento da sociedade através de exacerbar esse ambiente de polarização que existe. Isso a gente tem acontecendo muito, evidentemente, por conta de hackers chineses. Isso tem sido divulgado nos Estados Unidos, a influência de hackers chineses que têm tentado interferir em diversos aspectos da política norte-americana, e é possível que o Blinken tenha algum tipo, para poder fazer essa afirmação, né, algum tipo de evidência mais concreta de tentativa de interferência chinesa nas eleições. Mas isso claramente não
colabora para o ambiente de construção, né, dessa melhor relação entre China e Estados Unidos, que foi algo que tem acontecido nas últimas semanas, desde o encontro do Biden com Xi Jinping. Tem havido uma certa estabilização da relação entre China e Estados Unidos, né? Mas a questão ampla é que, de fato, existe uma disputa entre esses dois países, e isso é algo inescapável por conta dessa estrutura do sistema internacional. Ô Lorival, então o que o professor coloca é que o interesse principal é gerar uma instabilidade política, mas eu presumo que uma instabilidade política e social nos Estados Unidos favoreça a candidatura adversária, que é do Trump. Em primeiro lugar, o Joe Biden ele colocou no topo da agenda da política externa dele a luta entre as autocracias e as democracias, e ele procura provar que a democracia é um sistema eficaz, ao contrário do que as autocracias tentam mostrar que a democracia tem muita negociação, muito blá, 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 e acaba não sendo eficaz. E muita gente compra essa ideia, inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Parece que as autocracias eram mais eficazes. A própria guerra na Ucrânia prova que não, que esse sistema de opacidade, falta de informação, de medo de levar a notícia ruim para o ditador, de falta de discussão, tudo isso enfraquece, inclusive militarmente, os países, né? Então, de fato, concordo que há esse aspecto de aumentar a divisão e mostrar que a democracia é disfuncional nos Estados Unidos, o berço da democracia, a maior democracia do mundo. Por outro lado, eu vejo que tanto para o Vladimir Putin quanto para o Xi Jinping é melhor o Donald Trump vencer. Primeiro porque desmoraliza a democracia americana por esses aspectos que a gente acabou de mostrar. O Trump atropela as instituições, tenta dar golpe, reverter derrota eleitoral, esse é um aspecto. Por outro lado também, o tipo com relação à China, o Trump ele tem uma abordagem muito mercantilista das disputas, ele não tem uma visão geopolítica. Então é muito superficial o tipo de hostilidade que ele desenvolveu pela China por causa da pandemia, por exemplo. Antes disso, ele até argumentava perante o Xi Jinping que era melhor a China comprar mais grãos, mais carne do meio oeste americano, porque isso favoreceria ele na reeleição, e ele dizia para o Xi Jinping: você sabe que os democratas são piores para a China do que eu. Isso o John Bolton testemunhou, assistiu isso lá em Pequim, e eu até o entrevistei, ele também contou isso no livro dele, ele foi conselheiro de segurança nacional. Então, eu acho que o Trump tem um tipo de oposição à China muito superficial. Enquanto que o Biden são coisas efetivas, como tolher o acesso da China aos chips mais avançados, enfim, coisas que realmente machucam, dificultam o desenvolvimento tecnológico chinês. Com relação à Rússia, bom, o Trump tem uma longa história de parceria com o Putin. Ele estava tentando desenvolver ali a Trump Tower em Moscou, tinha negociações com o governo. Antes disso, a Hillary Clinton, quando era secretária de Estado democrata, tinha apoiado as manifestações de 2011 em Moscou. O Putin ficou possesso com ela, passou a persegui-la e, de fato, em 2016, fez uma campanha e hackers ligados ao Kremlin abriram ali o banco de dados da campanha do John Podesta, que era o coordenador da campanha em 2016, da Hillary Clinton, e quem comunicou aos assessores, a um assessor do Trump, que a Rússia estava com esse material e ia entregar para o Wikileaks, foi um assessor do Netanyahu. E aí existe essa ligação aí entre os três. Bom, acho interessante, a gente está falando de instabilidade política, você acaba citando o Netanyahu, porque há uma instabilidade social nas universidades americanas. Neste momento, a gente separou algumas das imagens dos protestos contra Israel, né, Fernanda? Pode colocar aí, nossa editora-chefe, a fórmula, onde está, perdão, as imagens dos protestos contra Israel em diversas universidades dos Estados Unidos. Né? Protestos pedindo que as universidades não façam parcerias com universidades israelenses, pedindo que as universidades não façam investimentos relacionados a empresas israelenses. Eu queria ouvir do professor Poggio que leitura dá para ter
desses protestos que estão tomando conta, estão tomando a agenda, inclusive, do país. Qual a leitura? O que está acontecendo? Tem sido grande assunto, né? Eu, inclusive, tenho lido sobre acusações de antissemitismo por parte desses manifestantes. Qual que é a história? Qual que é a leitura que é possível fazer do que está acontecendo nas universidades americanas nesses protestos? Caio, esse tem sido um tema importante, né, principalmente entre os mais jovens, né, que são parte destas manifestações nas universidades. Só que tem, evidentemente, nos Estados Unidos a tendência de que os eleitores mais jovens eles não comparecem às urnas, né? Então, portanto, em que ponto isso teria algum tipo de peso eleitoral ainda está para ser decidido. Acho que o que a gente está vendo, na verdade, é uma disputa, de novo, né, dentro desta tendência de divisão interna nos Estados Unidos. Esse é um elemento que divide muito os Estados Unidos, né? Você tem uma parte da sociedade, notadamente nas universidades, entre os eleitores mais jovens, de defesa da Palestina, críticas mais fortes a Israel, e você tem um outro setor da sociedade que defende muito fortemente o Estado de Israel. Você tem um lobby muito bem organizado no Congresso norte-americano nesse sentido. Então, esse é mais um destes elementos que traz aí questões de divisão dentro da sociedade norte-americana, né? A questão é, evidentemente, no que isso vai ter de impacto no que concerne a política dos Estados Unidos em ano de eleição. Nós estamos agora num processo de primárias nos Estados Unidos, essas primárias que são não apenas para a questão presidencial, né, nas eleições nacionais, mas primárias que acontecem também para deputado, né? E a gente teve recentemente, essa semana, que uma candidata, você tem um grupo de deputadas nos Estados Unidos, né, que são muito fortemente defensoras, deputadas democratas dos Estados Unidos, que são defensoras do Estado da Palestina, né, críticas do Estado de Israel, e uma delas agora recentemente foi reconduzida e venceu com alguma folga as primárias, disputando contra um candidato democrata que se colocava a favor de Israel, né? Então nós temos aí um elemento de disputa que me parece que essas eleições vão ser uma eleição das raras eleições norte-americanas em que o tema internacional, o tema de política externa, ele toma alguma centralidade. Me parece que este é um elemento não só por conta da questão palestina, mas por conta da questão da guerra da Ucrânia. Nós temos uma eleição aí em que, de fato, pouco comum teremos a questão internacional, a questão externa como um elemento importante. Lorival? É verdade, concordo com o pódio. Agora, no campo aí do que está acontecendo nas universidades, tanto americanas quanto europeias, a Priscila Asbeck fez uma ótima reportagem do que acontece na Sciences Po, lá em Paris e tal. Eu acho que há várias generalizações assim que acabam sendo injustas e contraproducentes. Assim, existe de tudo nessas manifestações. E, aliás, o Antony Blinken mencionou isso, analisou essa questão na entrevista à CNN, na mesma entrevista. Então, e eu concordo com o Blinken, e ele é judeu, né? Que, de um lado, existem abusos de alguns manifestantes que acabam resvalando em atitudes antissemitas, que aí seria o seguinte: rejeitar os estudantes por serem judeus, isso é antissemitismo. Agora, protestar contra o governo israelense, contra a condução da guerra na faixa de Gaza, protestar contra a ocupação dos territórios palestinos por parte do Estado de Israel, isso não é antissemitismo. E aí tanto Israel quanto os apoiadores de Israel e uma parte da comunidade judaica confundem as coisas. E é importante que as universidades tenham liberdade de discussão e de manifestação. Então, há abusos de todos os lados aí. Senão não seria universidade, né? Claro. Exatamente, chamada liberdade de cátedra, né? Claro. Lorival, muito obrigado, viu? Excelente final de semana para você, meu amigo, e também para o professor Carlos Gustavo Poggio, está falando lá da Berea College, né? Professor de Relações Internacionais. Excelente final de semana, professor. Obrigado, Caio, Lorival. Um bom fim de semana a todos que nos assistem.